número de carros não para de crescer no país. Com o aumento da frota, o Brasil já tem um automóvel para cada 4 habitantes. São mais de 45 milhões de veículos. Os dados são do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito. Só na capital federal são quase 1,5 milhão de carros. No DF, a proporção é de 55 veículos particulares para cada 100 pessoas. Com o grande número de veículos nas ruas, a falta de vagas em estacionamentos é um problema que atinge motoristas dos grandes centros brasileiros. Os estacionamentos públicos ocupam espaços valiosos nas cidades. Já os privados, segundo os consumidores, nem sempre cobram valores acessíveis. Semana passada mesmo paguei R$30 de estacionamento aqui dentro. Quanto tempo você ficou em média? Eu fiquei menos de 3 horas. Outro dia eu vim aqui, eu paguei R$20 aqui para estacionar o carro. 20 conto você sabe, é muito dinheiro, né? Aqui, por exemplo, a gente corre alguns riscos em que sentido? As flanelinhas, eles cobram um valor parecido e aí tem questão de segurança também, né? Porque se você não paga, às vezes você acaba até sendo meio que ameaçado, tem questões de furar pneus de carro, riscar carro e outros aspectos. Enquanto os motoristas se queixam da falta de opções, cresce o setor de estacionamento privado aqui no país. Uma decisão recente do plenário do Supremo Tribunal Federal pode influenciar no valor cobrado por essas empresas aqui no Distrito Federal. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de uma lei distrital que regulamenta formas de cobrança e gratuidade em estabelecimentos do DF. Você vai ver na edição de hoje os impactos desse julgamento e outros temas relacionados à cobrança em estacionamentos privados no país. O cenário se repete na maioria das capitais. Excesso de veículos, congestionamentos, índices perigosos de poluição de ar, horas perdidas no trânsito. Não tem vaga, é muito carro, poucas vagas, muito trabalho para estacionar. É triste, viu? A solução seria criar melhor transporte público, né, para diminuir o carro e criar mais estacionamentos. Mas eu acredito que é um problema. Enquanto a solução não chega, sem vagas, os motoristas acabam praticamente sendo obrigados a recorrer aos estacionamentos privados. Seu Benildo conta que, pela segurança, prefere pagar, mas mesmo assim admite que desconfia. Quando eu estaciono meu carro em qualquer tipo de estacionamento assim, eu pago, eu não me considero seguro. Não considero, porque você pode retornar e não achar mais o teu carro lá no lugar. Não é seguro, mesmo sendo pago, mesmo tendo aquele pessoal lá com aquelas motos lá andando para lá e para cá, mas mesmo assim eu não considero seguro, não. A desconfiança veio do trauma. Há exatamente 1 ano, seu Benildo foi fazer compras num supermercado de Brasília. Quando saiu, o carro tinha sido furtado. Quando eu voltei, quando a gente chegou com o carrinho com as compras, estava só o lugar. Ele acredita que um defeito nas cancelas que controlam a entrada e a saída de veículos do estacionamento pode ter contribuído para o furto do carro. Aí eu procurei o responsável lá do estacionamento. Aí o rapaz falou que realmente as cancelas estavam estragadas desde o meio-dia. Aí eu perguntei qual era o procedimento para correr atrás do prejuízo. Ele mandou registrar a ocorrência, trazer toda a documentação do carro para mandar para a empresa para eles analisar. O ressarcimento só saiu depois que o autônomo resolveu procurar a justiça. A sentença favorável veio 7 meses depois do furto. Com o dinheiro equivalente ao carro perdido, o autônomo conseguiu comprar um veículo novo. O pessoal tem um ditado que diz que há males que vêm para o bem, né? Aí como eu estava desempregado, aí eu peguei esse dinheiro de entrada no Voyage, no carro, para mim trabalhar nesses aplicativos aí. Os serviços prestados pelos estacionamentos, as formas de cobrança, direito civil versus direito do consumidor, a livre concorrência. Esses temas foram tratados recentemente em um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros declararam a inconstitucionalidade de uma lei distrital
que regulamenta formas de cobrança e gratuidade em estacionamentos privados aqui do DF. A partir de agora, com a inconstitucionalidade dessa lei, volta a vigorar aquele sistema de hora mínima, de valor mínimo da hora. Então, se hoje eu entro no estacionamento e fico 10 minutos e o valor da hora mínima é R$10, eu tenho que pagar o valor da hora mínima. Mesmo que eu fique 10, 20 minutos, até 1 hora eu tenho que pagar aquele valor fixo. Não preciso mais pagar proporcionalmente pelo tempo que eu fiquei no estacionamento. A advogada e especialista em direito constitucional e administrativo explica que o Supremo declarou a inconstitucionalidade formal e material da lei. Ela também diferencia as duas formas de inconstitucionalidade e exemplifica quando cada uma deve ser aplicada. Existe lei que é formalmente inconstitucional e também materialmente inconstitucional, que a gente pode entender que é até esse caso aí. Inconstitucionalidade formal é quando a lei não preenche os requisitos formais para estar no ordenamento jurídico. São os requisitos que a Constituição determina como necessários para a lei estar no ordenamento jurídico. Nesse caso específico dessa lei distrital, não foi cumprido a competência da União para legislar sobre direito civil e direito comercial, porque a lei deveria ter sido feita pela União e não pelo Distrito Federal. Inconstitucionalidade material é uma inconstitucionalidade que fala sobre o conteúdo da lei. A lei, determinado conteúdo, fere a Constituição Federal. Não é uma questão de competência, uma questão assim tão fixa, é mais uma questão de conteúdo. Daqui a pouco você vai ver como foi esse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tem também a competência da União para legislar sobre determinadas matérias, segundo a Constituição Federal de 88. Até já! Estamos de volta agora no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha hoje o julgamento em que a Suprema Corte avaliou de quem é a competência para editar leis sobre as formas de cobrança e gratuidade em estacionamentos privados. Os ministros declararam a inconstitucionalidade de uma lei distrital que trata sobre esse tema. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação Nacional de Estacionamentos Urbanos, ABRAPARC, contra uma lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A autora da ação argumentou que a lei distrital ofendeu os princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da livre concorrência. É o que explica a advogada Caroline Lacerda. Essa lei distrital ela determinava que a cobrança tinha que ser feita de forma proporcional ao tempo que a pessoa realmente fica dentro do estacionamento. Não podia ser feita por essa hora fixa, essa hora cheia. Então, se a pessoa ficou 15 minutos, 20 minutos, ela pagaria só por aquele tempo que ela ficou dentro do estacionamento. Pagaria por minuto, por segundo, da forma fracionada. Por maioria de votos, o plenário do Supremo aceitou os argumentos da autora da ação. Decidiu que, ao legislar sobre o tema, a Câmara Legislativa do Distrito Federal regulamentou uma matéria ligada ao direito civil, com aspectos relacionados ao direito comercial, assuntos que são de competência legislativa privativa da União. A Constituição Federal determina que o poder público não pode interferir na esfera privada, na livre iniciativa e na livre concorrência. Então, nesse caso específico, o poder público estaria interferindo na cobrança do estacionamento que é feita pela empresa do estacionamento. Então, isso seria inconstitucional porque fere essa livre iniciativa, a forma livre como ele quer cobrar, como ele acha que tem que ser feito. A livre concorrência está presente no artigo 170 da Constituição Federal de 88, no capítulo dos princípios gerais da atividade econômica. O parágrafo único diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Na prática, isso significa que num mercado equilibrado, todos os empresários podem usar de vários recursos para o desenvolvimento da atividade, para ampliar a clientela. Na disputa sadia pelo consumidor, permanece no mercado quem oferecer serviço diferenciado e de qualidade. No julgamento da ação contra a lei do Distrito Federal, a maioria dos ministros seguiu o relator, ministro Roberto Barroso. Durante o voto, ele abordou a jurisprudência do Supremo sobre esse tema e a inconstitucionalidade formal e material da lei. Eu aqui estou acompanhando a posição do plenário, que entende que é inconstitucional, apenas ressalvando a minha opinião,
acompanhado por alguns, de que a inconstitucionalidade não é formal, ao meu ver, porque acho que o município tem efetivamente competência para disciplinar consumo, mas vislumbro uma inconstitucionalidade material por considerar que há violação à livre iniciativa. De todo modo, seja por inconstitucionalidade formal, seja por inconstitucionalidade material, a hipótese é de se julgar procedente o pedido. Portanto, estou consignando a posição do plenário, consignando a minha e julgando improcedente o pedido. Em seguida, o ministro Edson Fachin votou no mesmo sentido e fez referência a um julgamento anterior do plenário sobre o mesmo tema, em que a Corte declarou a inconstitucionalidade de uma lei estadual do Paraná. No julgamento da DI 4862, eu também perfilei o entendimento que eu estou vencido, mas não há dúvida que o que prevaleceu, o que está estampado na proposição do ministro Luiz Roberto Barroso é o entendimento majoritário, ao qual, por razões de colegialidade, evidentemente vou acompanhar. E eu mesmo ressalvo, eu digo, estou seguindo o plenário ressalvando a minha opinião. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que o município, no caso concreto da ação, o Distrito Federal, que tem as mesmas competências legislativas do Estado e do município, é competente para legislar sobre a cobrança de estacionamentos. Ponderou que o tema não entra na seara do direito civil. Se nós entendermos o direito civil como 10, 20 anos atrás, onde não havia subdivisões do direito, tudo será competência da União. Então, eu ressalvo meu posicionamento, peço vênia, julgo improcedente. Esta também é a minha posição e do ministro Fachin. Só que nós ficamos vencidos em plenário, de modo que nós estamos, em nome da colegialidade, seguindo a posição do plenário. Foi um julgamento rápido, onde nem todos os ministros apresentaram voto oral, apenas concordaram com o relator. Isso porque, além do tema ser recorrente no tribunal, já existe entendimento consolidado sobre o assunto. Em 2016, o STF também declarou a inconstitucionalidade de uma lei paranaense que invadiu a competência privativa da União para legislar sobre cobranças de estacionamentos privados. A Corte já assentou em diversas oportunidades que a disciplina acerca da exploração econômica de estacionamentos privados refere-se à questão de direito civil, sendo, portanto, competência privativa da União nos termos do artigo 22(1) da Constituição. Por isso, eu estou, então, nessa linha, mantendo o entendimento da jurisprudência, dizendo que há, sim, inequívoca violação, pelo menos ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, quanto à competência da União para legislar sobre direito civil, e por isso estou julgando procedente a apresentação direta para declarar a inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. Então, a lei aqui, ela não está voltada à limitação da propriedade, ela está voltada à defesa dos consumidores, para que eles não paguem mais estacionamento, ficando menos tempo no estabelecimento. De sorte que eu, digamos assim, teria uma tendência de votar pela ausência de inconstitucionalidade formal. Mas, por outro lado, é uma intervenção indevida no domínio econômico, porque nos próprios acórdãos do Supremo, que tratam como direito civil, assentam que é direito civil porque é uma relação estabelecida entre o titular do estabelecimento e o usuário. Se é uma relação estritamente privada entre o titular do estabelecimento e o usuário, no meu modo de ver, não cabe ao Estado fixar o preço do estacionamento. O presidente do Supremo, na época do julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, também defendeu a inconstitucionalidade da lei estadual do Paraná, mas divergiu parcialmente. Ponderou que a lei é inconstitucional, não por motivo formal, por invadir a competência da União, mas sim material. Então, considerando que aqui o aspecto prevalente é o aspecto consumerista e não o aspecto civil propriamente dito, eu não vejo uma inconstitucionalidade de caráter formal. Eu entendo que há, sim, alguns aspectos que podem ser considerados materialmente inconstitucionais na medida em que se invade a seara da iniciativa privada. E eu me refiro, como já me referi anteriormente, especificamente aos parágrafos 1º, 2º e 3º desta lei. Não me parece que seja inconstitucional,
exatamente porque aqui se pretende proteger o consumidor, o artigo 1º, que diz: fica assegurado aos consumidores, usuários de estacionamento de veículos localizados no âmbito do Estado do Paraná, a cobrança proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado para a guarda de veículo, devendo a proporcionalidade ser calculada de acordo com a fração de hora utilizada, sem prejuízo dos demais direitos em face aos prestadores do serviço. É uma norma claramente de direito do consumidor. Então, pelo meu voto, eu estou julgando parcialmente procedente esta ação direta de inconstitucionalidade para entender que afrontam a Constituição apenas os parágrafos 1º, 2º e 3º da Carta Magna e, no mais, considero a lei rígida em face da lei maior. A advogada explica que as demandas relacionadas à cobrança de estacionamento são recorrentes no Poder Judiciário. Com isso, os estados buscam respostas para os consumidores, mas nem sempre com caminhos adequados. Foi o que aconteceu no caso da Lei Distrital, aprovada pelos parlamentares do DF. O Distrito Federal quer dar uma resposta para a população, que cobra isso, que cobra esse direito do consumidor, mas aí acaba fazendo de forma equivocada, acaba ferindo a Constituição Federal, que tem o princípio da supremacia também. A gente não pode deixar de considerar as regras formais e materiais que a Constituição determina. Então, apesar deles quererem dar uma resposta para o direito do consumidor, não é dessa forma que tem que ser feito. Tem que seguir direitinho o que manda a Constituição, para que não aconteça casos desse tipo, não se repitam em outros estados, né? Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Falta organização das nossas políticas públicas para voltar à questão do estacionamento. É um problema em Brasília todo, né? Não é só aqui. Dependendo do horário, fica bastante difícil. Então, acho que aqui em Brasília falta demais. E aí a gente acaba tendo que escolher. Ou você para longe pra caramba, tem que ficar andando, ou você paga caro para estacionar perto. É como se a gente fosse encostado contra a parede, ficar sem ter o que fazer. Grandes julgamentos do STF apresenta hoje decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre leis que tratam da cobrança em estacionamentos privados. Você viu aqui no programa que, de um lado, os consumidores se queixam, reclamam de preços altos, de falta de vagas. Mas, do outro, estados que editam leis sobre esse tema nem sempre seguem o que diz a lei maior do país, a Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 estabelece competências para a União, estados e municípios. Cada qual é responsável pela criação de leis sobre determinados temas. O que vale é o resultado que a norma vai produzir no âmbito federal ou local. A Constituição Federal não determina exatamente quem tem que legislar sobre o quê. O que a gente leva em consideração é a predominância do interesse. Se o interesse é nacional, quem tem que legislar é a União. Se o interesse é local, regional, quem tem que legislar é o Estado e o Distrito Federal. Então, sempre tem que levar em consideração esses pontos, o princípio da relevância dos interesses. A Constituição determina algumas competências fixas, mas, em regra, a gente tem que levar em consideração sobre o que trata a matéria. E aí determinar de quem é a competência. A advogada defende a criação de uma norma de iniciativa da União. Desta forma, a matéria seria unificada, sem embates entre leis estaduais com conteúdo diferente. A competência da União para legislar sobre essa matéria de direito civil fala exatamente sobre isso, porque é uma matéria que tem que ser unificada nacionalmente. Pelo princípio da predominância do interesse, que é o que divide as nossas competências na Constituição, o interesse, nesse caso, é predominantemente nacional. Então, tem que ser dada uma resposta nacional unificada sobre o tema. Esse resultado dessa ADI não vale para outros estados, mas, formalmente falando, a União teria que legislar para todos eles. A invasão de competências legislativas é um tema comum julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Não são raras leis que chegam de todos os estados e do DF e que são declaradas inconstitucionais pelos ministros. Um exemplo foi um estudo feito pela Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Divulgado no fim do ano passado, esse levantamento revela que desde a criação da casa, mais de 10% de todas as leis editadas foram alvo de ações diretas de inconstitucionalidade. De 1991 até 2017, os distritais aprovaram 9.399 leis, que entraram efetivamente em vigor. Desse total, 953 tiveram a legalidade questionada na Justiça. Ao todo, 623 leis foram derrubadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou pelo Supremo Tribunal Federal. O restante ainda aguarda a apreciação do Judiciário. Enquanto não há uma lei federal sobre a gratuidade ou a cobrança em estacionamentos privados, o consumidor que opta pelo pagamento para ter mais comodidade ou segurança opta pelo melhor preço e também se protege como pode. O seu Benildo, aquele que teve o carro furtado dentro do estacionamento e que você conheceu no primeiro bloco do programa, pois é, ele mudou os hábitos e hoje está sempre alerta. Além de ficar mais atento na questão de alarme, trava, essas coisas do carro, geralmente quando eu chego em algum estabelecimento eu tiro foto do meu carro assim de frente para o estabelecimento, ali da vaga que eu estou estacionado, eu procuro me precaver, né? E também guardar algum tipo de prova, se caso eu for vítima de outro roubo. A edição de hoje fica por aqui. Para rever este ou outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.